Olá! Na terceira versão do nosso app de filmes, vamos colocar os itens em uma lista clicável para podermos editá-los depois. Então, quando eu clico na lista de filmes, ele vai abrir um box de inserção. Coloco os valores novos e, depois de salvar, o nome e as notas são trocados. Vamos ao App Inventor. Aqui, eu copiei o arquivo final do tópico anterior e dei o nome de tópico 6, underline, vídeo 1. Primeira coisa a fazer é colocar uma lista e vou trocar o nome para View, underline, meus filmes. Agora, vamos já para o código. Primeira coisa é mexer em como populamos essa lista. Antes colocávamos na label, agora vamos colocar dentro da list view. Quando eu trabalho com a list view, eu tenho que trabalhar com uma lista. Então, aqui no popula lista, eu vou colocar uma variável local, porque eu só vou usar aqui dentro. Vou chamar essa variável de lista temp, porque é uma lista que eu só vou usar para popular a list view. Então, eu coloco lista temp. Eu vou inicializar essa lista com uma lista vazia. Agora que não estamos mexendo mais com a label mensagem, posso deletar esse bloco. Vou pegar a busca dos velhos dentro do TinyDB e colocar aqui dentro para ele conseguir ler a variável local. Então, ao invés de colocarmos dentro da label, vamos colocar os valores dentro da lista. Então, aqui em Lists, vou selecionar Add Items to List. Qual é a lista que estamos usando? A lista temp. Então, eu vou, a cada passada, no banco de dados, adicionar um item à lista. Que lista? Lista temp. E o que eu vou colocar? O conteúdo do join. Aqui vou fazer algumas modificações. Primeiro, como estamos trabalhando com lista, não precisamos pegar o valor anterior. Então, eu posso já trocar os itens dos slots. Também vou clicar na engrenagem azul e eu posso jogar fora o último slot de strings. Para terminar, vou tirar o barra invertida N, que como é uma lista, não vamos precisar pular a linha. Além disso, vamos aproveitar e verificar. Se a lista temp estiver cheia, estiver com conteúdo, vamos colocar a label mensagem que tem o conteúdo não a itens cadastrados, vamos deixar com a visibilidade falsa. Então, em Control, se vou pegar a lista e aqui eu vou verificar se a lista está vazia. Antes de colocar aqui, vou pegar em Logic o Not. Então, se essa lista não estiver vazia, qual é a lista? A lista temp. Se ela tiver qualquer conteúdo, a label mensagem, a label que contém a informação de que não há itens cadastrados, ficará invisível. Então, eu vou setar a visibilidade para false. Por enquanto, nós só colocamos os dados na lista temporária. Agora, precisamos popular a list view. Então, os elementos da list view serão a lista, os conteúdos da lista temp. Quando a lista tem alguma coisa, ela tira a mensagem de não há itens cadastrados. Porém, quando zeramos a base, é importante voltarmos à mensagem. Então, vou clicar de novo em Label Mensagem e vou setar a visibilidade para True. Vou aproveitar também e zerar a List View. Então, os elementos da List View serão uma lista vazia. Pronto, vamos testar. Aqui já tenho 2 filmes cadastrados. Quando eu clico em Novo e coloco mais um filme,
e seto a nota, clico em salvar. Aqui está o item novo na lista, a lista clicável. Se eu clico em zerar, ele zera e volta a mensagem não há itens cadastrados. Clicando novamente em novo, ele volta a ter mais um item na lista. Agora, ao clicarmos nos itens, queremos que o box de edição abra. Então, vamos na lista e vamos pegar a função After Picking. Então, ao clicar, ao selecionar um dos itens da List View, a primeira coisa que eu quero é que o box novo item apareça. Então, primeira coisa é setar a visibilidade do box para verdadeiro. Vamos aproveitar e trocar o texto da Label 2, que é a label que fica dentro do box, para edição de filme ou ao invés de novo item. Então, aqui na Label 2, o texto será edição de item ou edição de filme. Da mesma forma, quando eu clicar no botão novo, essa label vai voltar a ser novo item. Eu também vou aproveitar e colocar o valor selecionado nessa lista no nosso campo de texto. Então, aqui no box novo item, vou pegar o texto, campo de texto, e vou setar o texto do campo de texto para a seleção da List View. Pronto. Vamos ver como ficou. Eu tenho aqui a lista Jurassic Park, clico em Jurassic Park, ele abre o box de edição de filme e coloca o valor aqui dentro. Só que temos um problema. A nota que está entre parênteses está vindo junto com o título e com espaço antes. Precisamos acertar isso, porque dentro do campo de texto só pode ter o título do filme. Vamos ver como funciona na teoria. Nós temos, por exemplo, esse item. Sabemos que o parênteses marca o início do número. E sabemos que nesse exemplo, esse parênteses de abertura está na posição 18, se contarmos cada caractere, uma posição. Nesse exemplo, então, queremos selecionar apenas o título do filme, que está entre a posição 1 e a posição 16. Esse 16 é o 18, que é a posição do parênteses, menos o 17, que é o espaço, menos 1, menos um outro item, que aí forma o espaço 16. Isso vai funcionar para qualquer título. Então, temos uma função que vai primeiro calcular a posição do parênteses, que nesse exemplo é 18, e uma segunda função que vai extrair o texto entre a posição 1 e a posição 18 menos 2. Vamos ao app Invention. Aqui, então, o que vamos colocar dentro do campo de texto? Primeiro, vamos usar a função de texto starts@, que tem dois argumentos. Essa função vai detectar a posição do parênteses. Para isso, eu preciso indicar qual é o texto completo que eu estou analisando e, segundo, qual é o pedaço de texto que estou buscando, no caso, a abertura dos parênteses. Então, só esse bloquinho aqui de texto está olhando o texto selecionado e buscando a posição do parênteses, que no nosso caso é 18. Agora, vou usar uma outra função de texto chamada segment. Esse segment tem 3 argumentos. O primeiro é o texto, novamente, que estou analisando. O segundo é a posição inicial. Como o nosso texto começa com título, a posição inicial vai ser sempre o número 1, que é a posição 1. Agora aqui, a distância, a largura, o número de posições que eu quero. Sabemos então que é esse valor aqui, 18 menos 2. Então, vamos pegar
a função de subtração e colocar este valor inteiro menos 2 posições. Esse segmento de texto, que é um subsegmento do item selecionado que começa na posição 1 e termina na posição 18, onde ele acha o parênteses menos 2, vai ser o conteúdo do nosso campo de texto. Vamos ver se funciona. Vou clicar de novo na lista e ele já entrou aqui, Jurassic Park. Vamos criar um novo para ver se funciona certinho. Clico em novo, coloco um outro filme, defino a nota e clico em salvar. Quando eu clico de novo no filme, ele traz apenas o título e não traz a nota. Note que isso vai valer para qualquer título, não importa o tamanho. Instruções desse tipo são chamadas de algoritmos e são de vários tipos. Você encontra, por exemplo, algoritmos para colocar dados em ordem alfabética, validar CPF e verificar se o código de barras do Internet Banking é válido. O importante é que sirva para qualquer entrada de dados dentro daquele conjunto que você quer analisar. Agora, vamos isolar o número que está entre parênteses para colocar dentro do slider, porque senão ele não vai trazer o número certo. Vamos para a teoria primeiro. Já sabemos que a posição inicial é 18 e a posição final, o outro parênteses. Então, eu sei que a posição inicial vai ser 18 mais 1, vai ser o 19, e a distância entre os dois, que é o que eu quero, a diferença entre os dois que eu quero, vai ser a posição final do segundo parênteses, menos o primeiro parênteses, mais uma casa, que vai dar uma diferença de 3, que é o 4, o ponto e o 8. Vamos para o código. Aqui, vou para o slider, vou colocar já o set thumb position vou copiar, duplicar o segment e vou fazer as modificações. Então, o primeiro argumento é igual. O segundo argumento é um pouquinho diferente. Ele vai ser um cálculo, que é a posição do primeiro parênteses, do parênteses que abre, mais uma casa. E a distância, como vimos antes, vai ser uma subtração entre a posição do segundo parênteses, que é o parênteses de fechamento, e esse conjunto aqui, que na verdade, na prática, dá a posição do fechamento menos a posição que vai dar a posição do fechamento menos a posição de abertura mais 1. Então, posso deletar esse bloco, esses daqui também, e vamos testar. Vou criar um item novo. Vou colocar um valor alto e salvar. Vou clicar em Tron, no original, e ele está baixo. Quando eu clico em outro item, por exemplo, Jurassic Park, o slider está indo corretamente. O nosso algoritmo só não vai funcionar se o usuário colocar no título do filme algum parênteses. Vamos ver como resolver isso no próximo vídeo. Até a próxima!